Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da segunda semana da Páscoa, vamos refletir a leitura tirada do Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 27 a 33. Peçamos ao nosso Deus que Ele venha clarear a nossa mente, para que a palavra de Deus entre verdadeiramente em nosso coração e venha produzir os frutos de santidade. Em nome de Jesus. Amém. E a leitura diz assim: naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibidos expressamente que vocês ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, o Espírito Santo é o avalista do nosso testemunho. As leituras que estamos refletindo nessas 2 semanas são as leituras tiradas dos Atos dos Apóstolos. Inicia a igreja primitiva, é a organização, é o testemunho, é a presença do Espírito Santo para mostrar a todos aqueles que são contra o projeto de Deus que eles estão determinados a cumprir e a fazer o possível para que todos cumpram. A leitura diz que após Pedro e João saírem daquela prisão, eles foram diretamente para o templo para falar tudo o que eles viram, os 3 anos que eles passaram com Jesus, todo o testemunho, inclusive a ressurreição, e eles continuam desafiando o Sinédrio. E disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Meus irmãos, só é possível receber a graça e o poder do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, para entender o projeto de Deus, se nós obedecemos ao nosso Pai. O que é necessário para obedecer a Deus? Em primeiro lugar, meu irmão, precisamos abrir o nosso coração a tudo aquilo que se diz respeito às coisas do alto. É conhecer os desejos de Deus e fazer tudo, meu irmão, para praticá-lo. Coragem para enfrentar todas as barreiras, disponibilidade para estar sempre disposto a ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvido, a estudar a palavra de Deus, a conhecer o que Deus quer para cada um de nós. E não há fórmula mágica para isso. O que precisamos é caminhar. É caminhar todos os dias, buscando fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão, é o melhor para nós. Muitas vezes a gente confunde a vontade de Deus com a vontade do mundo. A vontade de Deus vem do alto.
vem da própria palavra, dos seus ensinamentos, da caminhada diariamente com Jesus. Não devemos confiar em nós mesmos. Nós somos frágeis, somos necessitados da graça de Deus, porque é muito fácil ser conduzido pelo maligno. Deus quer a unidade, Deus quer o amor. O conhecimento da sua palavra nos leva à união, nunca à divisão. A divisão não é obra de Deus, é obra do maligno. A liturgia de hoje nos chama a dar testemunho da presença de Deus. Mas para dar testemunho, nós precisamos da conversão, da mudança verdadeira. Nós precisamos receber a graça do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, eles foram perseguidos até a morte, mas eles não perderam o seu vínculo da palavra de Deus. Eles não perderam a graça porque eles estavam repletos, cheios do Espírito Santo. Para caminharmos com Jesus nesse mundo tão cheio de miséria, de confusão, nós precisamos dar testemunho. E o Espírito Santo precisa atuar verdadeiramente em nosso coração. Aqueles homens foram postos na prisão e não esmoreceram, não entregaram os pontos. É preciso obedecer em primeiro lugar a Deus. É preciso lutar. É preciso caminhar. E a nossa vida aqui é uma constante caminhada rumo a Jerusalém Celeste. E o desejo de Deus para nós é que nós cumpramos a nossa missão. Cumprir a nossa missão é ter determinação, é ter momentos com Deus, é buscar a sua igreja, é caminhar nos caminhos do Senhor, é adorar, é orar, é conversar com Deus, é entender o que Deus quer para nós. E para entendermos, nós temos que buscar. Não podemos ficar esperando parados, porque nós vamos perder tempo. Aqueles discípulos não perderam tempo, mesmo diante do sinédrio, onde os doutores da lei, os sacerdotes, queriam exterminá-los. Eles permaneceram firmes até o fim. E só quem olha para o alto pode agir dessa forma. Precisamos dar testemunho dessa grandeza que está dentro do nosso ser, nosso Deus. E todo discípulo e missionário, meu irmão, é enviado de Deus. Foi encaminhado por Deus para levar a palavra de Deus a todas as criaturas. Que possamos, a exemplo dos apóstolos e dos primeiros discípulos de Jesus, a também dar testemunho da presença de Deus em nosso ser. Amém? Vamos orar. Peçamos ao nosso Deus nesse dia de hoje, com essa liturgia maravilhosa do testemunho dos discípulos, dos apóstolos, dos primeiros cristãos, que nós também possamos dar testemunho do amor de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, igreja, no nosso caminho, aonde estivermos. Que a palavra de Deus venha transformar verdadeiramente a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.